Então, a sessão clínica hoje, o nosso colega Romero Bilhar, que foi ex-residente do nosso serviço, hoje staff, que fez a especialização em cirurgia da coluna na USP, vai fazer então uma revisão, né, sobre a fusão para a doença degenerativa lombar. Uma coisa que está atual, né, doença degenerativa, lombalgia, hérnia e etc. Do dia a dia. Então, a gente vai se atualizar sobre esse tema. Muito obrigado já, agradeço, Roberto. Está com a palavra. Bom dia a todos, bom dia aos professores do serviço, professor Henrique, professor Leite e professor Atopa, bom dia aos residentes e aos estudantes e aos colegas que eventualmente estejam nos prestigiando aí pela web transmissão. É isso mesmo, professor. Na verdade, eu resolvi trazer esse tema, né? Quando o professor Henrique fez o convite, a gente se pergunta o que seria interessante falar que dê cabo e interesse a todas as esferas que a gente fala aqui, né? De residente, de acadêmico. Então, dentro da cirurgia da coluna, como a gente tem os grandes grupos da deformidade, traumas degenerativas e tumores, como o senhor mesmo disse, a degenerativa ela é uma das doenças mais prevalentes, né? Hoje, pela OMS, a lombalgia ela só perde no mundo para a cefaleia, em termos de atendimento médico, né? Então, é uma doença que, apesar de coluna ter aquele estigma de ser muito específico, na verdade, todos nós, clínicos, traumato-ortopedistas de outras especialidades e, obviamente, os cirurgiões de coluna, iremos nos deparar ao longo da vida com pacientes com queixas relativas à doença de coluna. E, dentre elas, realmente, a doença degenerativa é a mais frequente. Especificamente falando desse tópico, hoje existe um grande questionamento, e como o senhor sempre falou que a medicina ela é feita de períodos de modas, e isso é bem verdade, existe um ciclo que vem se fechando em torno da artrodese de coluna. Então, houve épocas em que se acreditava que a artrodese era ruim para a doença degenerativa, houve épocas em que se hipervalorizou essa técnica cirúrgica, e hoje é um tema que assombra a nós cirurgiões de coluna, tanto ortopedistas quanto neurocirurgiões, essa discussão de eu instrumento, eu artrodeso aquela coluna ou não para uma doença degenerativa, estou frente a uma hérnia discal, eu faço só a liberação, a descompressão, a dissectomia, ou eu realmente fixo aquele segmento ou aqueles segmentos, né? Então, essa discussão talvez seja a maior discussão hoje dentro do mundo da coluna. Quando a gente frequenta os congressos específicos da área, talvez seja a mesa mais calorosa, diferente dos outros temas, deformidade, que na verdade a gente está trazendo inovações relacionadas ao material, a técnicas. Essa não, ainda é uma discussão que vem na questão da indicação, da avaliação do paciente, então achei um tema interessante para a gente discutir. E aí, pesquisando sobre esse tema, eu encontrei essa revisão sistemática, né, a meta-análise que foi feita pelo pessoal da Universidade de Calgary, no Canadá, e foi publicada agora recente, há menos de um ano, né, na Neurosurgery, que é uma revista de excelente impacto e uma revista que traz artigos bem ilustrativos. Então, achei interessante tomar algumas informações, a aula não é exclusiva desse artigo, mas é um artigo que enriquece muito essa discussão, traz alguns dados bem interessantes para a gente desenvolver o tema. Começando falando da epidemiologia e da questão de custos, né? Esses dados são americanos e foram publicados na revista Spine, que é a maior revista de coluna do mundo, e a gente percebe que na última década, de 2000 a 2009, houve uma indicação, houve um crescimento na indicação de artrodese para cirurgias degenerativas lombares, né? A gente tinha um índice de 7,5 para cada 100 mil, e a gente mais do que dobrou em uma década essa indicação. E, obviamente, isso vem acompanhado de um custo, né? O custo americano era de $24 mil, cerca de $24 mil por cirurgia, por paciente, e ele passou a 80, quase $82 mil por cirurgia. Então, além de você ter um aumento do número absoluto de cirurgias, você também tem um aumento do custo de cada cirurgia. E isso acarreta no sistema toda uma bola de neve e deve ser uma preocupação nossa, né? Uma outra coisa interessante quando se fala de artrodese de coluna para a doença degenerativa é que, exatamente como eu estava falando aqui, que é um tema ainda muito em aberto, a gente pode ver que ele é o procedimento médico cirúrgico de maior diferença de indicação
entre grandes centros americanos. Então, se você pegar 3, 4, 5 centros americanos, o delta de indicação por paciente naquela doença, ele é o que tem a maior variação intercentros, né? Então, isso mostra que a gente tem que criar protocolos e tem que tentar padronizar, baseado em evidências, para que isso não aconteça. Porque a medicina não deve ser diferente de um centro para o outro. Essa é a ideia, né? Então, o que é que a gente observa? Quando você vai para a literatura, na verdade, tudo isso vem de muito pouca evidência. Então, como a gente tem baixas evidências, você abre margem para que alguns centros tenham mais indicações, de acordo com suas experiências e suas crenças, e outros centros tenham menos indicações, de acordo com sua experiência e suas crenças. E isso vai acarretar mais variações ainda na literatura e nos seus resultados. E isso vira um ciclo vicioso. Quanto mais você faz diferente do outro, menos você consegue evidenciar uma real padronização daquela doença que já é tão prevalente. Essa revisão que a gente deu uma pesquisada, né, do grupo de Calgary, ele foi feito seguindo todo o protocolo de uma boa revisão sistemática e meta-análise, né? Então, em 2015 houve o registro, né, no Centro de Revisões Sistemáticas Internacionais. Falando da metodologia dessa revisão, foi feita uma pesquisa nos grandes bancos de dados, né, PubMed, Medline, o Embase e o Cochrane. Os critérios de inclusão para quem estivesse participando. Isso é importante porque dos critérios de inclusão e exclusão, às vezes saem críticas à própria pesquisa e o que é que a gente pode melhorar futuramente para ter dados mais concretos, né? Falando de metodologia científica. Então, a inclusão desse estudo foi que os estudos que forem publicados para serem assimilados a essa revisão tivessem pelo menos 2 braços, ou seja, fossem estudos comparativos. Infelizmente, os números de estudos comparativos que realmente preenchiam os critérios de um trial randomizado, com grupos controle bons, não eram tão abundantes, mas existiam alguns estudos que preencheram esse critério. Tinha que haver a indicação primária da doença em sendo degenerativa, né? Não podia ser uma consequência de uma doença secundária, porque aí foge um pouco do nosso tema aqui, que seria artrodese para a doença degenerativa, né? Os braços de cada estudo tinham que ter um mínimo de 10 pacientes como N, para que tivesse alguma representatividade cada braço, e precisava ter um follow-up de pelo menos 1 ano, para que você tivesse também um resultado com mais significância. E o grande critério de exclusão do estudo, e até uma crítica, porque hoje vem sendo muito comum, são as reoperações. Então, se o paciente ele estava encaixado numa segunda cirurgia, segunda intervenção de coluna, ele automaticamente estava excluído dessa pesquisa. Os dados que foram pesquisados para a gente poder ter o resultado comparativo foram alguns. O índice de OSTRI, que é o índice de satisfação, é o índice de resultados. A dor, que foi pesquisada de acordo com a escala visual analógica, né, o nosso VAS, que pode ser feito com réguas, com aqueles rostinhos coloridos. Então, existem algumas formas de se apontar para o paciente a escala analógica de dor. O índice de satisfação pessoal subjetivo do paciente, que era colocado em pauta em alguns estudos. Isso, pessoal, nem todo estudo preenche todos. Alguns estudos avaliavam OSTRI e VAS. Outros estudos avaliavam satisfação pessoal e a taxa de recuperação, né? Então, esses foram os índices que, de uma forma geral, permearam todos os estudos que entraram na revisão sistemática e na meta-análise. Então, taxa de recuperação, quantos desses pacientes tiveram que se submeter a uma nova cirurgia, mortalidade, né? Taxas de complicações, de uma forma geral, e especificamente pseudartrose, porque talvez esse seja a complicação que mais assombra o cirurgião de médio e longo prazo que perfez a artrodese. Então, o grande objetivo do estudo é comparar na doença degenerativa as indicações de artrodese com doenças degenerativas onde você só faz a descompressão isolada, sem artrodese, e os tratamentos conservadores, tratamento clínico sem intervenção cirúrgica. Aos estudantes que ainda não estão familiarizados com esses termos, né? Quando a gente fala descompressão isolada, significa que você retirou algum fragmento ósseo da coluna para que aquilo provoque uma descompressão neural. Então, algum pedaço da lâmina, a lâmina toda, aí vem os termos decorrentes disso, laminotomias, laminectomias, hemilaminectomias. E quando a gente fala fazer artrodese, significa que além disso, você estabilizou aquela articulação. Hoje, o grande material estabilizador das articulações de coluna são os parafusos pediculares, né? Isso aí veio evoluindo ao longo das décadas, né?
O professor Leite já me falou que já teve experiência com as cirurgias mais antigas, onde a gente usava amarrilhos, usava hastes de Harrington, amarrilhos de Luke, mas hoje quando a gente fala artrodese, eminentemente é a reenxertia óssea autóloga para que provoque uma fusão daquela articulação e essa estabilização até essa fusão ocorrer é feita com os parafusos pediculares. Então, nosso objetivo aqui, ao revisar esse tema, é comparar resultados, complicações, satisfações, onde a gente fez sem a instrumentação e com a instrumentação, em termos de saúde e de saúde pública, né? Porque quando a gente fala que usa instrumentação, isso já acarreta um custo bem maior do que uma cirurgia, como a gente chama standalone, né? Onde você não faz nenhuma fixação. Então, como resultado, inicialmente foram pesquisados 9.656 estudos, foi passado por aquele filtro inicial, foram feitos 2 revisores independentes. Esses 2 revisores eles acabaram escolhendo 268 textos completos, não só os abstracts, né, não só os resumos, e ficou 65 artigos em 70 trabalhos. Houve uma duplicidade aí de 5 artigos, né, em 2 trabalhos, mas que foram avaliados os 2 trabalhos, 70 estudos, porque, como eu falei, às vezes o dado que você coletou é diferente, apesar de ter sido o mesmo. Total de 300 mil pacientes, então é um volume bem considerável, né? Hoje a gente vê muito, quando a gente aborda esses temas na literatura, esse artifício aqui. Como é muito difícil hoje você realizar um trabalho randomizado com um N que extrapole o que a gente precisa para ter uma real definição, a nossa literatura e a estatística, ela se imune de ferramentas onde você pega os pequenos trabalhos que existem e tenta parametrizar para você poder ter aquele resultado mais homogêneo, né? Então, hoje, quando a gente realiza um trabalho de um certo tema, achando que o seu N talvez não seja tão expressivo, mas ele entra, às vezes, em grandes revisões e grandes temáticas, porque ele colabora, se for bem escrito, bem desenhado, mesmo que com um N não tão significativo, para poder compor um trabalho mais global. Então, a primeira coisa interessante que a gente observa é quando é que se foi indicada a artrodese. Para que se foi indicada a artrodese em termos de diagnóstico, em termos de sintoma, em termos de exames complementares? O que é que me leva a achar que esse paciente precisou da fusão, né? Precisou realmente estabilizar aquela coluna? Isso é um tema, pessoal, muito prático, muito atual. Não tem um ambulatório que a gente faça que não chegue o paciente cirúrgico, a gente tem que sempre fazer aquela discussão. E aí, o que a gente faria nesse caso? É cirúrgico, ok, mas e dentro da cirurgia, qual que é a minha proposta? Eu só descomprimo, eu fixo, por quê? E eu falo sempre para os residentes que é muito raro falar em certo e errado aqui. Por isso que eu disse que essas são discussões calorosas em congresso, né? Porque não tem certo e errado. Na verdade, você vai defender os seus pontos de vista e, claro, se você puder fazer isso baseado em evidências, você está muito mais respaldado, né? Então, em termos de critérios diagnósticos, a espondilolistese foi a indicação mais frequente para a artrodese da coluna. O que é a espondilolistese? Lembrando para os estudantes, é aquela patologia onde há um desnivelamento de uma vértebra em função da outra. Isso pode ser decorrente de vários diagnósticos, desde um defeito congênito até um pós-trauma, onde houve uma fratura e uma instabilidade daquele segmento. Seguido pela estenose do canal, né, que é a patologia onde, por doença degenerativa, por artrose, o canal por onde passa o nervo, ele vai ficar mais estreito, por hipertrofia de estruturas de partes moles, como ligamento amarelo, por hipertrofia de partes ósseas, como a faceta articular. A lombalgia crônica, por si só, né, a low back pain, como o americano chama, foi indicativa em 19% dos casos. Esse é um dos temas mais polêmicos, porque existe um conceito que é um conceito mais clássico, mas que realmente vem caindo muito por água, que é a história do tem dor axial, merece artrodese. Não tem dor axial, ou seja, dor do próprio eixo, é mais a dor do nervo, dor radicular, não precisa fazer artrodese. Só que é exatamente isso que a gente vem hoje colocando em questionamento. Então, será que a melhor forma de tratar aquela dor axial da coluna é você instrumentar, é você artrodesar, é você fixar aquela articulação? A gente importando os conceitos das outras especialidades, a artrodese ela tem alguns conceitos interessantes, né? Uma cirurgia de salvação, uma cirurgia que tira dor, mas você limita movimento. E a coluna ela é uma articulação, aliás, ela é um conglomerado de múltiplas articulações. Então, quando a gente faz uma artrodese de um segmento, será que os segmentos adjacentes vão ficar bem
com aquele segmento que não está mais trabalhando. Então, são esses conceitos que a gente vai vendo para definir nossas condutas. A doença discal por si só, hérnias de disco, patologias discais, foram também indicativos nesse estudo. E a escoliose degenerativa, que hoje também é um grande tema de discussão, porque existem duas correntes filosóficas. Né? A escoliose degenerativa, que é aquela escoliose do paciente da terceira idade, ela por muito tempo foi tratada e vem ainda sendo muito tratada de forma conservadora, como uma doença degenerativa, mas existe uma corrente que acha que o paciente se beneficia das fusões, de você reequilibrar aquele eixo. Né? É uma coisa que ainda está em convencimento. Nem todo grande centro, nem toda grande instituição se convenceu ou defende que todo vozinho e toda vozinha que tem uma escoliose de caráter de desgaste degenerativo precisa reinstrumentar e precisa reequilibrar aquele balanço dela. Né? Em termos de duração de tratamento, isso também varia muito na literatura. Alguns textos nossos falam em indicação cirúrgica acima de 6 semanas, alguns outros nem chegam a tanto pela margem de sintoma do paciente. Mas falando especificamente de artrodese, a gente pôde dividir basicamente nesses 4 grandes grupos. Se a gente fizer um corte bem aqui, a gente vai ver que 90% dos estudos acabaram sendo favoráveis a pelo menos 1 ano de tratamento. Né? Porque se eu cortar aqui, esses 3 eles vão estar incluídos aqui, nesse grupo. Se você for fazer corte a corte, você vai ver que a maioria vai estar ali a partir de 6 meses de tratamento. A maioria dentre os 4, não a maioria absoluta, né? A maior parte, melhor falando. Mas o nosso corte satisfatório para você ter realmente uma esmagadora maioria e uma significância seria a partir de 1 ano. E isso, pessoal, não para indicar cirurgia. Cirurgia ela pode ser indicada antes, de acordo com o acompanhamento do paciente. Seria para indicar a artrodese, ou seja, uma cirurgia já realmente mais elaborada de fixação. Em termos de sintoma, não diagnóstico, mas o que o paciente sente, independente do diagnóstico dele ser uma estenose, ser uma hérnia discal, ser uma espondilolistese. Em termos de diagnóstico, a lombalgia ainda foi o sintoma mais frequente. Apesar da gente ainda ter esse questionamento se realmente se trata do lombar com cirurgia, mediante os sintomas que aquelas doenças primárias lá que a gente apresentou aqui apresentam, acaba que lombalgia é o mais frequente. Né? Não é de se surpreender, como eu falei, até com dados da própria OMS, a lombalgia hoje é um dos sintomas mais frequentes do mundo. A radiculite, que seria a dor do nervo, foi presente em bem menos quantidade, e a claudicação neurogênica é uma quantidade intermediária. Então, destrinchando essas informações. Lembrando, isso aqui não é para indicação de cirurgia, porque senão você sai daqui pensando, então o cara vai operar quando ele tem dor lombar, mas ele não vai operar quando ele tem dor radicular. Isso aqui é para artrodese. Não quer dizer que a indicação cirúrgica para toda cirurgia de coluna seja essa aqui. Até porque hoje a gente sabe que a grande indicação de doença degenerativa discal é para sintomas radiculares. Agora, dentre as cirurgias, quando você opta pela artrodese, aí em termos de sintoma, realmente a prevalência da lombalgia se sobressaiu. Porque, como eu disse, ainda existe aquele conceito clássico de que se a tua radiculite, a tua ciática, a tua traquealgia, enfim, ela se associa a uma dor axial, a uma dor do eixo, então eu precisaria estabilizar aquela articulação. E assim eu, entre aspas, resolveria os 2 problemas. E isso é o que se vem discutindo e é o que se vem tentando mostrar se é verdade nos índices pós-operatórios. Índice de reoperação, índice de satisfação, índice de dor pré e pós-operatório. Será que esse conceito é verdade? É isso que se tem questionado. Em termos de critérios de investigação, isso aqui eu até estava falando com o professor Leite hoje, quando a gente estava discutindo sobre a utilização da eletromiografia, a real utilidade dela para a gente, na indicação da cirurgia. Então, realmente, a gente vê que hoje a nossa geração é uma geração que ela é muito privilegiada pelos exames de imagem. Né? Na verdade, a gente tem uma coisa que há 30 anos atrás não se tinha, há 40 anos atrás não se tinha, que é a ressonância magnética. Então, não era do uso rotineiro você ter. Eu ainda cheguei a ver alguns pacientes com mielotomografia, eu cheguei a ver paciente operado com laminectomia exploratória, onde ele ia abordar aquela tentativa de achar o que a clínica indicava. E é claro que apesar da clínica ainda ser sempre o mais importante, tanto na investigação quanto na indicação, a imagem hoje nos dá muita segurança.
Então, realmente, para a indicação de artrodese, a imagem ela se fez nos estudos importantes em 91% dos casos. Isso é o que se fala muito hoje, e eu falo muito para os residentes no ambulatório, da história da dissociação clínico-radiológica. Então, às vezes, o residente está estudando, o estudante está estudando, e diz assim, quais são os critérios para a gente operar uma coluna? Déficit neurológico, síndrome da caldequina e fale do tratamento conservador acima de 6 semanas. Aí, quando a gente pede para fazer o ambulatório e chega depois para discutir o caso, esse paciente aqui ele já está rodando no SUS há 2 anos e não melhorou, então ele é cirúrgico. E, na verdade, a gente tem que tirar um pouco essa ideia, porque por que ele não melhorou? Será que ele fez o tratamento adequado? O diagnóstico dele é compatível com o que ele está tratando? Hoje todo mundo pergunta de hernia disco, né? Assim, a hernia disco virou o mordomo, é o culpado de tudo. O cara tem 1000 outras doenças, 1000 outras causas daquele sintoma, mas ele pergunta se ele tem hernia disco. Hoje eles viram. A gente atendeu um paciente com fratura de L2, uma fratura que colapsou 90% do corpo, cifotizou, a gente explicou toda a patologia dela e como é que eram as opções de tratamento. Terminei de explicar, ela disse, mas eu tenho hernia disco? Então, eles querem saber se tem hernia disco, né? Então, tem que haver uma correspondência imaginológica para você indicar sua cirurgia. Porque se você for só com o conceito de falha de tratamento conservador, qualquer pessoa que tem uma dor que acima de 1 mês e meio, você vai ter que operar. Não é por aí. Você vai operar o quê? Qual é a tua proposta de melhora para aquele paciente? A discografia é um exame que realmente ele tem cada vez caído mais. Eu ainda até me impressionei com esse índice, porque, assim, na minha percepção prática, eu acho que é ainda menor. O que é a discografia? É um exame invasivo, onde você vai com uma agulha dentro do disco que você supõe que está dando aquele sintoma, e você injeta um contraste. Aquela expansão do disco, ela deve reproduzir um sintoma que o paciente queixa para você considerar essa discografia positiva, e assim você dizer, não, então o problema foi daqui, é um teste irritativo, é um teste provocativo, você vai indicar a cirurgia. O problema é que, assim, além da subjetividade do teste, porque é muito difícil o paciente estar ali sedado e lhe referir que a dor é semelhante à dor que ele queixa na vida dele, que limita a qualidade de vida dele, tem o problema de você, entre aspas, estragar o disco. Né? Quando você lesiona, funciona, você fura um fibroso, injeta uma substância, você tem ali uma certa lesão discal. Então é um exame que realmente hoje ele tem caído bem por terra mesmo. A eletroneuro é um exame, que era isso que eu estava hoje discutindo com o professor Leite, é um exame que é um complementar importante, mas que os resultados dele ainda é muito inespecífico em relação, às vezes, ao que você quer. Até porque você tem que saber o que você está querendo também. Nenhum exame desse pessoal, é gabarito de prova. Então, isso os pacientes muitas vezes pensam, e às vezes os colegas também têm esse conceito mais leigo. Vou pedir a ressonância para ver o que dá. A gente estava discutindo agora um caso na clínica médica e uma das conclusões foi o exame que muito ajuda, muito atrapalha. Porque se você pede por pedir, você vai achar coisas que não são compatíveis com o que você esperava encontrar. E aí aquilo atrapalha um pouco a tua conduta. Então, a eletroneuro ela é um exame que, às vezes, você documenta uma lesão, às vezes você tira uma dúvida, quando você tem ali 2, 3 comprometimentos diferentes, você quer tentar isolar um deles, mas ele não é um exame diagnóstico para definir tua cirurgia, porque na eletroneuro vem alguma alteração. Esse diagnóstico ele é muito mais clínico até do que a própria exame de imagem, muito menos a eletroneuro, certo? E os bloqueios, né, que hoje a gente tem usado muito, tanto como teste diagnóstico como arma terapêutica, para a indicação de artrodese, eles também não são fidedignos. Né? É muito difícil você fazer um bloqueio anestésico no paciente, esperar que ele melhore da dor para você definir que, então, se você parafusar a coluna dele, ele vai melhorar. É uma coisa muito ainda longe de correlação causa-consequência. Então, na verdade, em termos de critério, o grande que da questão é a clínica se relacionar com a imagem. É isso aí que vai importar para a gente realmente indicar uma cirurgia de fusão. E aí vem os resultados. Né? Os resultados, eu não vou destrinchar um por um, porque aí já é um show de estatística que esse trabalho faz, bem interessante, porque ele pega diversos estudos, não é um resultado único. Cada estudo correlaciona patologias específicas, número de pacientes, e os resultados também são mais ou menos específicos. Mas, de uma forma geral, o que é que ele faz? Ele compara a artrodese com o tratamento conservador, ele compara a descompressão sem artrodese, a descompressão por si só, sem instrumentação, com o tratamento conservador, e depois ele compara a artrodese com a descompressão sozinha, que é o grande foco da nossa discussão. Né? Qual paciente eu vou ter que submeter a artrodese e qual não? Então, por exemplo, em termos do índice de incapacidade, ele viu que a artrodese se mostrou semelhante à descompressão,
Ou seja, não teve nenhum benefício a mais nas patologias de estenose, espondilolistese, escoliose degenerativa e hernia discal, com um N de 10 mil, quase 11 mil pacientes. Então, esse é o achado que nos importa, né? Diagnóstico por diagnóstico, ele vai mostrar onde é que teve mais complicação, onde é que teve mais índice de satisfação. Quando a gente vem para a escala analógica de dor, a mesma coisa. A gente vê que a artrodese ela é semelhante à descompressão, não tem nenhuma perda e nenhum ganho nas patologias da estenose, em termos de sintoma de lombalgia, e nas patologias de hernia discal, também com um N bem considerável. Veja que alguns das patologias, o tratamento conservador ele também se mostra significativo, né? O conservador ele foi igual à descompressão, por exemplo, para a lombalgia, na hernia discal e na estenose. É aquela história que a gente vem questionando. Será que a cirurgia é feita para tratar a dor axial? É uma interrogação que hoje, eu particularmente, acho que não. Eu sempre falo para os pacientes, os meninos veem que o grande objetivo da cirurgia é a dor radicular. Então, quando você fala para o paciente que você vai operar e ele vai ficar bonzinho, isso aí tem uma interpretação muito errada. Às vezes ele acha que é um transplante de coluna. Ele vai colocar uma coluna nova e nunca mais vai sentir dor. Um senhor de 50, de 60, 70, 80, 90 anos de idade, como a gente às vezes acaba operando. Em termos de dor ciática, a artrodese também se mostrou semelhante à descompressão nas patologias da listese e da hérnia discal, também com um N considerável de pacientes. Aí, realmente, em termos de ciatalgia, a artrodese se mostrou superior, né? Então, a gente tem que observar se, indicando a cirurgia, se a descompressão ela é suficiente, porque a artrodese ela pode ser superior nesses casos. No índice de satisfação, a artrodese também mostrou superior ao conservador em algumas patologias, mas em todos os diagnósticos em relação à descompressão, ela foi semelhante. Índice de mortalidade, agora a gente avaliando complicações, né? Falando da complicação mais trágica de todas. Foi semelhante em todos os métodos de tratamento avaliados, ou seja, fusão, descompressão sozinha e tratamento conservador. Então, significa que não existe uma taxa aumentada de mortalidade por conta de uma intervenção cirúrgica, né? Estatisticamente, isso aí não se comprovou, né? Não teve esse aumento. Em termos de reoperação, a artrodese ela se mostrou com mais taxas de reoperação nos diagnósticos de estenose, escoliose e doença discal, e com menos taxa de reoperação na espondilolistese do que a cirurgia sem instrumentação. O que é uma coisa relativamente lógica, porque se a gente pensar que a espondilolistese é uma doença de instabilidade, se você faz a artrodese, teoricamente você já está resolvendo aquela patologia. Então a taxa de reoperação dela é menor do que se você fizer uma descompressão sozinho. Lembrando, pessoal, principalmente para os estudantes, né, que não tem tanto esse conceito, quando a gente fala que até pouco tempo os conceitos era que a instrumentação resolvia a dor axial, o que a gente entendia como verdade absoluta até pouco tempo é que em fazendo uma descompressão mais ampla, você estava criando uma instabilidade naquele segmento. Então, quando a gente indica a cirurgia de instrumentação, é porque você entende que a sua cirurgia, ou a patologia de base ou ambos, provocou uma instabilidade naquele segmento, né? Falando das outras complicações, né, que não seja a reintervenção cirúrgica. Então, a artrodese ela se mostrou com mais complicações do que a descompressão sozinha nas cirurgias de estenose e escoliose e com semelhantes complicações nas lombalgias, escoliose e espondilolistese, nessas outras indicações. E falando especificamente da pseudartrose, a artrodese se mostrou também com mais complicações na escoliose e listese. Então, assim, as conclusões que a gente tira distincionando todas essas informações e vendo a estatística do trabalho é o seguinte. Quando é que a artrodese, então, se mostrou superior em termos de resultados, né? Vendo todos aqueles critérios de dor pós-operatória, de insatisfação pessoal, nas listeses. Apesar de que a gente já pega hoje trabalho, saiu um trabalho muito bem desenhado há talvez 6 meses, 8 meses atrás, se eu não me engano, sueco, era de algum país norte, que mostrava resultados de listese iguais com instrumentação ou sem. Você faz só a descompressão no listese. Para a gente ainda é um conceito um pouco estranho, porque se você tem ali uma vértebra desnivelada, onde você provocar mais instabilidade, bom, na nossa revisão aqui em pauta, que realmente foi um trabalho
super bem escrito, a artrodese se mostrou superior. E eu também acho mais fácil de crer e entender esse resultado. Na estenose, e esse é o que a gente vê muito hoje nas discussões de congresso, eu acho que a gente já está bem à vontade para realizar isso aqui, é de um resultado igual, resultado estatisticamente igual. Então hoje, eu já tinha até conversado aqui com o colega, o Maximiliano, né, para a gente fazer alguns casos de estenose nossos sem instrumentação, porque eu acho que a gente está amparado pela literatura, pelos resultados dos trabalhos, e assim, o índice de complicação, custo, claro, quando você não instrumenta, é muito menor. Então hoje eu acho que a gente tem como fazer, viu, professor? Criar aqui alguns grupos, é um diagnóstico que aparece no nosso ambulatório, não é um diagnóstico infrequente, a gente realizar aí um estudo comparativo direto, porque a estenose é uma coisa prevalente demais, é a cirurgia de coluna mais indicada no mundo, e hoje a gente está com essa mudança de paradigma. O colega que recentemente chegou, né, o Luiz Sombra, ele até estava comentando comigo que, como o HC está sempre na vanguarda das novidades do grupo de coluna lá, eles são realmente bem atualizados, já tem alguns assistentes que estão fazendo realmente sem a instrumentação, bem à vontade. Não? A gente faz a laminectomia central, preserva as articulações, expõe todo o tecido neural e não instrumenta. Então eu acho que é algo que a gente pode até estudar para avaliar e gerar alguns dados aí para a gente ver no futuro se vale a pena estar instrumentando, né? Que aumenta a taxa de complicação, aumenta a pseudartrose, aumenta o tempo cirúrgico. E a artrodese, ela foi superior ao conservador, não à descompressão. Esse 16% ele quer dizer o seguinte, lá no trabalho ele fala assim, 16% superior, em termos de sintomatologia, do que o conservador em relação à lombalgia ciática. Porém, a taxa de pseudartrose, claro, também é maior. Então, é uma coisa que você tem que pesar, como é o que a gente faz hoje. Né? Quando a gente indica uma cirurgia e conversa com o seu paciente, você vai orientar ele prós e contras daquela intervenção. Mas que o grande que da questão mesmo do trabalho, eu acho que foi a conclusão de que a estenose não se mostrou inferior fazendo a descompressão isolada, e a listese realmente tem evidenciado que a fusão para esse tipo de patologia ela é benéfica. O que gerou resultados limitados, né, para a gente concluir realmente em relação a essa artrodese? Como eu falei no começo, são poucos os estudos que são desenhados como trial randomizado, né, com grupo controle bacana. Teve muito crossover, então muito dos trabalhos, quando a gente vai ler individualmente, aquele perfil de paciente que começou em um grupo migrou para outro, porque você indicou uma cirurgia e depois virou uma reoperação. Ele começou um tratamento conservador, mas depois ele, durante os 12 meses de follow-up, ele invadiu o grupo do tratamento cirúrgico. Algumas revisões foram excluídas exatamente por não permitir que não se entre aqueles critérios de inclusão de 2 braços, 10 pacientes, mas isso é o preço que se paga para ter um trabalho um pouco mais elaborado. E o problema da doença lombar é o que a gente falou no começo, né? A variação entre os estudos, né? No que tange ao critério de diagnóstico, a indicação da cirurgia, a escolha do paciente, né? Quando você fala fusão, ok, mas qual a fusão que você está usando? Porque quando eu falo que a artrodese deu mais pseudartrose, será que esse cara fez a artrodese posterolateral? Ou seja, ele só enxertou ali a parte de trás do processo transverso? Ele fez a artrodese 360, ou seja, ele fez uma artrodese também do corpo vertebral por via posterior? Ele fez a dupla via, porque hoje está muito em moda você fazer a via anterior, como incisão de fan steel. Então, essas variações também elas deveriam ser isoladas para que você tenha um resultado mais puro. Né? Porque quando a gente fala que a artrodese provocou mais complicações, você mas que tipo de artrodese você fez? Se o da artrose, por exemplo, se você faz uma artrodese 360, ou seja, você também proporciona a estabilização da coluna anterior com a vértebra, aquilo ali, teoricamente, a taxa de pseudartrose é bem menor. Então, isso é uma coisa que pode ser redesenhado, revisto, reestudado, fazer novas revisões com alguns critérios mais específicos para você tentar ter alguns resultados mais puros. Né? E acho que era isso. Estou aqui à disposição. Alguém tirar alguma dúvida, os estudantes, os professores, os residentes. Fazer alguma consideração, professor? Obrigado. Queria primeiro parabenizar você. Eu acho que esse é o grande mister dessa sessão clínica. Nós temos responsabilidade de formação de pessoas, formação de conceito. Você trazer esse tipo de avaliação de meta-análise
Pra você ter uma ideia, a sua maior plateia aqui na internet foi de pessoas ligadas à auditoria de convênio. E isso nos traz muito orgulho, efetivamente, que eu acho que esse é o nosso misto, para tentar trazer, mesmo que passageiramente, verdade, né, como serviço universitário. E aí, exatamente nesse misto, doutor Romero, eu queria te fazer uma pergunta sobre se o grupo de coluna do serviço universitário tem um algoritmo de tratamento, baseado, obviamente, em evidência. Não temos. Não temos porque os casos eles são bem individualizados. Mas isso é o legal de discutir um caso desse. Talvez com isso aqui a gente possa criar. Né? Esse trabalho, ele também, aliás, alguns trabalhos que a gente pega, eles também limitam esses resultados, por exemplo, a número de níveis. Até 2 níveis eu trato sem instrumentação, acima de 2 eu já acho que estabiliza muito. Então, talvez seja uma coisa interessante a gente criar aqui alguns protocolos de quando realizar um, quando realizar outro, essa é a ideia. Mas não, hoje nós não seguimos, não. São decisões individuais, caso a caso. Bom. Quando você fala que na estenose você tem resultados semelhantes de artrodese e descompressão, aí a pergunta, o trabalho ele não mostrou quantos níveis você de acometimento, de repente você tem um número X, um número maior de vértebras, você talvez fosse ter um resultado melhor com a artrodese. Bom, isso aí essa é a pergunta. Alguns desses trabalhos que foram citados na meta-análise, eu li. Não todos, porque foram 65, senão a patroa dava as contas, né? Mas a meta-análise ela não limitou. Mas como eu disse, alguns trabalhos sim. Alguns eles limitavam um nível, grande maioria eles limitavam um nível. E tinha alguns trabalhos um pouco mais ousados, em que eles faziam com mais níveis e tentavam comparar. Então, isso aqui é legal, assim. Será que a gente... Até uma própria nova revisão, onde você estratifica mais, não, eu quero enxugar, eu quero saber na estenose de um nível, na estenose de 2 níveis ou múltiplos níveis, aquilo ali, será que vai ser igual? Aí talvez você consiga enxugar melhor do que... Assim, esse trabalho ele é bom, mas realmente a crítica é que ele é muito aberto. Quando você vê, assim, critérios de avaliação diferentes. Um trabalho avalia o VAS e a taxa de pseudoartrose, o outro avalia o OESTRI e o VAS, o outro avalia a reoperação, e assim... você fica um pouco dor de cabeça quando vai lê-lo, porque ele vai fazendo esse mix. É um show de estatística, o trabalho é muito bem desenhado mesmo, acho que por isso que ele foi também publicado numa grande revista, mas ele deixa muitas lacunas será que se eu isolasse esse grupo aqui, o resultado seria diferente? É um questionamento. Então ele não fechou. Realmente, fazendo uma retrospectiva, né, dos 42 anos de ortopedia, eu já vi muitas coisas, né? O meu chefe de clínica, meu preceptor de residência, ele aprendeu espondilostese com o Newman, da classificação. Então, ele fazia, na época não tinha instrumentação nenhuma, ele fazia artrodese in situ entre a asa do sacro e a pós-transversa de L5. E interessante que uma artrodese simples, como melhorava a dor do paciente, né? Então, parece que as coisas estão se tornando, minimizando. Depois você fazia artrodese, né? E, inclusive, redução, né? E agora parece que está voltando a corda. A roda é um ciclo, né? E também eu fiquei muito entusiasmado, há mais de 20 anos atrás, como o Kablin mostrou as primeiras dissectomias percutâneas para hernia de disco. Inclusive, até tinha conversado com o Fernando Façanha Filho para fazer um estudo aqui, começar a fazer aqui, inclusive, o doutorado dele, mas nunca foi para frente. Depois eu fiquei um pouco mais triste, porque tudo que era hernia de disco era igual à instrumentação. Eu pensava ao contrário, eu pensava em as coisas se tornarem minimamente invasivas e veio um ciclo de
de artrodese. Me parece agora que com essa revisão, você está dizendo que tanto faz como tanto fez. Não, principalmente na hernia de disco. Principalmente na hernia de disco. Então, você não acha que agora a tendência, já que tanto faz como tanto fez, e que a artrodese, então, sendo mais, fica em segundo plano, qual seria o futuro da minimamente invasiva, que eu sempre pensei, desde que lá na academia americana, eu estava sentando várias manhãs para escutar ele, e sem ser cirurgião de coluna. Professor, o senhor já tinha me contado essa história e eu concordo. Assim, eu sei que houve essa época, a gente ainda está saindo dela, né, da época da instrumentação. O senhor tinha me contado essa história, que o colega tinha dito, não, o futuro é o contrário, é estabilização. E recentemente, agora, eu conversando com um colega jovem também, mas de uma outra formação, eu estava discutindo exatamente essa temática com ele, não sabia até que ponto instrumental, não instrumental. Rapaz, para mim, se tiver dor axial, tem instrumental. Mas quer dizer, puxa, qual é o cara que vai ter ali uma crise, seja ela de hernia discal, de estresse, que não tem o mínimo de lombalgia? É quase impossível. Então, aí vira o que o senhor disse, igual a parafuso. E realmente o conceito não é esse. Aí, vindo, como o senhor disse, então já que a gente deixa aí a artrodese para o segundo plano, para cirurgias mais escolhidas, para casos escolhidos, selecionados, pensando na cirurgia minimamente invasiva de coluna, eu sou muito entusiasta da endoscopia. Existia uma época, que foi uma época antes da endoscopia, que era a dissectomia percutânea. Ainda existe, colegas ainda fazem, mas existiu o boom dela. Aí tem de várias técnicas, jato d'água, eletrocautério intradiscal, laser. Qual é a ideia da dissectomia percutânea? A ideia é que aquele conteúdo gelatinoso, quando você vai lá e abre um vácuo naquele conteúdo, o disco murcha. Então ele faz uma descompressão indireta. Você não está acessando lá o ponto onde aquele nervo está sofrendo. Você está indo no meio do disco, provocando um vácuo, uma retração para que aquilo ali... Eu, particularmente, professor, eu venho de uma escola e minha crença pessoal é que eu realmente não sou adepto dessa técnica, porque, primeiro, a gente abre muito, né? Dissectomia hoje é uma cirurgia muito feita. A gente vê que o disco não é assim essa gelatina líquida, como se fala. Ele é um tecido duro, ele é um tecido calcificado muitas vezes, né? Você não vai operar um paciente de 8 anos de idade. Então, eu particularmente não creio muito nessa técnica percutânea. Às vezes o paciente que melhora com ela, isso eu estou falando a opinião minha, né? Claro que existe literatura que dá suporte para a técnica, sim. Mas o paciente que talvez melhore com uma descompressão indireta como essa, é aquele paciente que talvez melhorasse com um conservador bem feito, às vezes com um bloqueiozinho foraminal, onde você vai lá e dá uma desinflamada no peri-raiz, né? No espaço epidural. Agora, a evolução da dissectomia percutânea é a endoscopia ou dissectomia percutânea videoassistida. E aí não. Aí você tem o acesso direto, sob visão direta, só que com o endoscópio. Então, para a gente que opera de microscópio, a imagem que você vê é igual. Só que a vantagem, faz um negócio com acesso de 2 pontos, taxa de complicação em termos de infecção, fístula, porque mesmo que o cara faça uma fístula licórica ali, não está tamponado, porque tem todo o arcabouço de partes moles que na hora que fecha ali, ele não deixa extravasar e aquilo ali se tampona. Então, realmente, a endoscopia videoassistida assim, nas mãos habilidosas, para mim, ela é muito convincente. Eu gostaria de ser operado se precisasse por um vídeo endoscopista bom. Qual é o grande quê da questão? A curva. Porque realmente é uma visão diferente. O cérebro do cirurgião raciocina diferente, porque é uma triangulação, né? A curva. Como eu sei que o senhor é um entusiasta das coisas novas que parecem vir para ficar, eu tomei a liberdade de pedir para um pessoal que tem interesse em formar endoscopistas que viesse conversar aqui no nosso serviço. Porque eles têm aquele interesse de trazer ali 10, 20 kits, a gente monta um protocolo, faz, e aquilo gera uma curva de aprendizado necessária para a gente desenvolver. Essa é a ideia da endoscopia. Eles ficaram de vir e conversar, né, que sou como chefe com o pessoal do material para ver a viabilidade disso, mas eu acho bem interessante, né, porque a visão realmente é direta, você não está fazendo uma coisa fantasmagórica e mágica, está vendo, você afasta a raiz, mesma cirurgia, você afasta a raiz, lógico que os instrumentos são diferentes, os tempos que se faz são um pouco diferentes, mas é a mesma cirurgia, você faz a laminotomia, só que ao invés de você usar um instrumento cortante,
Aliás, ele até existe também, você usa um drillzinho, vai fazendo uma coisa redondinha. O afastador é a mesma manopla que a cânula de trabalho, você vai rodando, ela é biselada, você vai rodando, ele vai afastando ali o saco dural, você expõe o fragmento discal, pesca ele, é igual uma cirurgia aberta, só que com as vantagens de ser uma coisa menor. Essa é a ideia. O que se discute muito hoje é que, em termos de resultado em literatura, as taxas são muito semelhantes. E aí se fala da questão do custo. Custo, será que justifica o custo? Porque a cirurgia de hérnia por si só, ela não gasta material nenhum. E essa aí ela acarreta, mas isso também já tem caído por terra. Primeiro porque os custos hoje estão mais baixos, e segundo porque tem hospitais, inclusive no Brasil, inclusive em São Paulo, que cobraram o instrumental todo e você não tem nada de fora para ficar, assim, entre aspas, onerando. Né? Então aí a questão do custo já está resolvida. Fica a questão da curva, que aí vai do interesse da gana de cada um de ir atrás disso aí. Né? Hoje tem centros formadores, né? Um dos grandes endoscopistas do mundo, que é um chileno, ele tanto recebe os fellows lá, em programas de 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 3 meses, 6 meses e 1 ano, como ele faz programas em São Paulo. O pessoal capta caso, ele vai lá, faz algumas cirurgias, os colegas vão, assistem, veem, envolvem, voltam, faz um caso. As empresas hoje proporcionam que cirurgiões vão assistir os primeiros casos. É um tema interessante para desenvolver, a endoscopia de coluna. Né? Ganhou tanto espaço nas outras, né? Falar de artroscopia de joelho, tornozelo, ombro. Talvez uma nova geração que já venha se habituando com a técnica sem ter que a antiga geração ter que desenvolvê-la. Né? Esse é para a vida privada, né? Coisa acontecer. Ok, muito obrigado, Romero. Obrigado a todos pela assistência. Meus parabéns.